demais formalidades. Boa noite, amigos, boa noite a todos. Uma alegria a gente podendo retomar aos pouquinhos, né? Prazer de estar junto aqui, de se reunir. Como a espiritualidade você colocou, ficar naquela expectativa, né? Aguardando aí o nosso encontro. Para vocês também que estão aí virtualmente, né? A gente já está aqui dentro dos protocolos de segurança, como eu sempre tenho dito, né? Então, quem se sentir aí confortável e confiante para se reunir conosco aqui para fazer o estudo, a gente vai ficar muito feliz de receber vocês. Aqui na Rua Médica Ledesma, Rodrigo Siqueira, nós do Grupo Recomeço, vamos fazer mais uma noite de estudo do capítulo 21 do Evangelho, né? O que Deus, não separeis o que Deus juntou, né? Então, se vocês que acompanham aí quiserem pegar o Evangelho para estar junto conosco aqui acompanhando a leitura, tá? Então, é importante ter aquela jarrinha de água para fluidificar, que a espiritualidade está sempre ali tomando conta da gente, né? Então, vocês não esqueçam que é importante, porque mais do que tudo, a palestra já é o nosso tratamento, né? É o início do tratamento que a gente precisa. Então, prestem bastante atenção, que é isso que vai nos ajudar no dia a dia e na prática. Tá bom? A reforma íntima. Isso, cuidando da nossa reforma íntima, como o nosso amigo Aidar está colocando aqui. Para vocês que têm em casa, se quiserem acompanhar, tem uma leitura aqui que eu vou fazer para nós, né? Experimenta ser mais afável, mais solidário, mais atencioso e mais alegre com os outros, para ver o que te acontece, né? Para a gente tentar se doar um pouquinho. Até as plantas sabem agradecer o carinho que recebem na irrigação ou no adubo. Exigir menos dos outros e mais de ti, eis a fórmula ideal para que saibas viver e conviver proveitosamente com todos, em qualquer parte do mundo. Então, quer dizer, a gente precisa cobrar menos dos outros e olhar mais para o que a gente pode fazer também pelos outros, né? Acho que isso é uma coisa importante para a gente aí pôr em prática, né? Que é uma das bases do que a espiritualidade nos proporciona, que é ser caridoso, né? Acho que a solidariedade aí é uma coisa importante, que a caridade é um pilar da nossa instituição, né? Então, acho que é uma forma da gente ser caridoso. Então, vamos nos concentrando, vamos fazer uma oração aqui para a gente poder entrar no clima da palestra, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, pequeninos que somos, agora e por toda a eternidade. Com vocês então a Vivi, tá bom? Boa palestra para todos nós. Boa noite a todos, boa noite. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não separeis o que Deus juntou, e sobre a indissolubilidade do casamento. Então eu espero do fundo do meu coração, né, que a gente possa aproveitar os ensinamentos de hoje para que a gente consiga ir crescendo moralmente, espiritualmente, que a gente consiga absorver, né, esses ensinamentos desse capítulo, para que a gente consiga também colocar em prática no nosso dia a dia, tá? A gente vai falar então sobre o divórcio e o casamento na visão espírita. Esse é um capítulo pequeno, se bobear deve ser o menor capítulo do Evangelho. O curioso desse capítulo é que não tem nenhuma instrução de espíritos, tem só uma passagem do Evangelho de Mateus e as palavras de Allan Kardec, né? Então, talvez, aí é uma opinião minha, o motivo disso seja porque o casamento e o divórcio é algo muito nosso dos seres espíritos encarnados aqui na Terra, né? São
leis, são rituais que nós estabelecemos aqui na Terra. Esse tema também é bem propício nesse momento que a gente está passando, de isolamento social. Tem algumas pesquisas dizendo que o número, infelizmente, né, o número de divórcios aumentou por conta das pessoas estarem mais confinadas dentro das suas casas e convivendo ali com seus parceiros. E esse convívio intenso, alguns, infelizmente, acabaram optando pela separação, né? Então, assim, para não criar muita expectativa, eu já vou dar a notícia mais importante, que é a opinião do Espiritismo sobre o divórcio. Então, para o Espiritismo, para o espírita, o divórcio é sim permitido e, em alguns casos, até recomendado, quando aquela relação já está num nível que pode gerar uma tragédia, né? Em casos extremos como esse mesmo. Então, é permitido? Mas assim, né, tem outras pesquisas que dizem também recentes, que o item, o fator mais desejado hoje em dia, cobiçado, desejado pelos seres humanos, não é nem o carro, nem a fortuna, nem a riqueza, nem a fama. Adivinha o que é? Um bom casamento. É um relacionamento estável, né? Então, esse é o desejo da maior parte das pessoas. Todo mundo procura, né, um companheiro, uma companheira. Nós não nascemos para viver sozinhos, né? Então, nós temos uma tendência a procurar alguém para conviver, para morar, para dividir a nossa encarnação. E nesse momento, né, nessa vida maluca que nós estamos vivendo, a gente vê a dificuldade dos jovens, principalmente, de encontrarem aí seus parceiros, né? Esse mundo está bem esquisito. Então a gente vai começar pelo Evangelho de Mateus. Essa passagem começa por ele, então eu vou ler para vocês, tá? Então assim, começa assim. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhes disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde os princípios os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Então Jesus, né, os fariseus eram as pessoas mais intelectualizadas da época. Então eles conheciam muito bem as escrituras, as leis, né? Então Jesus começa a resposta dizendo: não lestes. Ou seja, o que Jesus disse já estava escrito, né? Então os fariseus sabiam disso, né? Então, não lestes, já estava escrito que não era permitido de você devolver se despedir da sua esposa. Mas aí os fariseus continuam. Eles falam assim: será permitido a um homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não, peraí, me perdi. Aqui, ó. Mas por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Então vamos lá, né? Quando Jesus diz assim: não separe, pois, acho que vai ter que pôr umas cadeiras. Aqui, né? Ó. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Se a gente for refletir sobre essa frase, né? Como que Deus junta as pessoas?
Né? Deus é cartório? Deus é certidão de casamento? Não, né? Deus une as pessoas através da sua lei, que é o amor, né? Então, não separe o que Deus juntou. Quer dizer, não separe o que o amor juntou. Agora, se eu estou falando da certidão de casamento que eu tenho lá em casa com meu marido? Não, né? Porque a certidão de casamento que eu tenho lá em casa é um papel regido por uma lei civil que foi criada pelo homem, necessária sim, né? Essas leis são necessárias sim. Mas o que Jesus disse quando ele falou, não separe o que Deus juntou, ele estava se referindo ao amor, né? As relações que foram feitas através do amor e da simpatia entre dois seres. A nossa segunda reflexão pode ser naquela frase que ele fala assim: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Então, lá no início da humanidade, não existia o divórcio e essa separação, porque lá as relações eram baseadas sim no amor. E a humanidade ainda não estava perdida na vaidade, no orgulho, que daqui a pouquinho eu vou falar, então não tinha a separação. Mas aí ele diz, por causa da dureza dos vossos corações, porque ao longo do tempo a humanidade foi se perdendo, né? Foi se perdendo aí é histórico, a gente sabe que no passado era muito comum as famílias se unirem para juntar seus filhos. Era o amor que estava como base dessas relações? Não era o amor, né? Era o dinheiro, a ganância. E aí sim, aí que Jesus veio e diz, né? Então, depois que vocês se corromperam, aí Moisés veio e disse, não, você pode separar sim, né? Mas ele também, Moisés coloca lá suas condições. Ele fala assim, você vai dar uma carta para ela, que era uma carta de repúdio, e vai devolver ela para sua família junto com seus donativos, com o dote, né? Porque toda mulher judia casava com seu dote. E aí o que acontecia? O judeu fazia isso lá daquela época de Jesus? Não fazia. Por quê? Porque ele não queria dividir os bens dele. Então ele pegava e falava, não, eu estou separado, fazia aquela separação de corpos, jogava a mulher lá na cozinha para ela trabalhar de empregada para ele, já desposava a outra, colocava a outra dentro de casa, então, e não devolvia nada, não devolvia a mulher para os pais e muito menos o dinheiro, né? Nessa época também o divórcio só podia partir do homem, era uma sociedade ainda muito machista, e esse divórcio, ele poderia ser feito por qualquer coisa, né? Tanto é que na pergunta ele fala, por qualquer motivo, não estou gostando da sua comida, vou me divorciar, né? Hoje eu estou achando você feio, vou me divorciar, mas sempre da parte do homem, e nunca, né, jamais da parte da mulher. Como eu disse, né, a gente é regido por uma lei civil que estabelece como ocorre essas uniões hoje, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Então, aqui no Brasil é permitido, o que vale é o casamento no civil e o religioso é opcional. Tem alguns países que isso é diferente, que é necessário só o religioso. Então, essas leis civis, elas variam de país para país. Por isso que nesse texto, quando Kardec comenta, ele fala assim, são leis humanas, né? Cada comunidade fez do jeito que aquele povo precisava, que aquele povo necessitava. Mas elas são necessárias. Por quê? Porque elas regem as necessidades das famílias, né? Se nós não tivéssemos essas leis civis, imagina a bagunça que seria. Então, elas são necessárias. Então, vamos lá. Ele fala também que essas leis civis, elas são mutáveis. E elas mudam conforme a evolução de cada povo. Então, por exemplo, quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, quando ele lançou em 1967, não era permitido o divórcio na Igreja Católica. Aqui no Brasil, eu fiquei até chocada, não achei que era tão recente. O divórcio só foi permitido a partir de 1977, ou seja, não tem nem 50 anos.
É muito novo, né? Eu achei que era uma lei mais antiga, mas é muito novo. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, porque vocês podem falar assim, e tem muita gente que nem se casa no papel, né? Eu conheço pessoas que moram juntos há anos e não necessariamente fizeram um documento civil. Então, eu acho legal, quem consegue, eu acho bem legal mesmo. Então, assim, a gente poderia pensar assim também, mas o casamento, ele é necessário para nós, como seres, como espíritos em desenvolvimento? E aí o Livro dos Espíritos nos responde, né? Na questão 695, Kardec pergunta assim, será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E a resposta é um progresso na marcha da humanidade. Aí depois tem outra pergunta, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? O que aconteceria se nós acabássemos com o casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. A união livre e fortuita do sexo é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então, se a gente abolisse nesse momento, a gente estaria regredindo como humanidade. Essa comparação que ele fala, né, tem alguns animais, acho que o pinguim é um deles, né, que ele tem uma única parceira a vida toda, né, é um casamento. Então, tem milhões de piadinhas sobre casamento, né, e aí as pessoas, muita gente, né, fala casar, eu nunca, jamais, né, e adia, e tira sarro de quem vai casar, de quem é casado, os casados falam para o solteiro que não casa, né. Mas no fim a maioria acaba casando, porque é natural da gente mesmo querer constituir essa família. E o casamento é uma oportunidade maravilhosa para nós como espíritos nos desenvolvermos moralmente. Eu diria que, como a gente faz na família também, né, a família também é essa oportunidade, então serve também para o cônjuge, para o homem ou para a mulher. Dentro de uma relação a dois, né, porque essa relação ela começa com a doação, né, toda vez que, quando a gente fala eu vou casar, esse ato é de doação, já começa por aí. E é ali, nessa relação a dois inicialmente, antes dos filhos, que a gente começa a praticar tudo que tem nesse nosso evangelho. No evangelho aqui, segundo o Espiritismo. É o amor, é o respeito. Eu particularmente acho que a virtude do respeito é uma das bases mesmo de uma relação feliz, porque se você respeita seu marido ou sua esposa, as outras virtudes você desenvolve com mais facilidade. Então vem aí atrás a caridade, a compaixão, a resignação. A gente pratica, né? Uma vez a minha amiga Odete disse, a primeira caridade a gente pratica em casa. E é verdade, né? Então, a primeira caridade a gente pratica com o nosso marido, com a nossa esposa. E depois vem os filhos e serve também. Mas tem outros ensinamentos, né? É no casamento que a gente pode também aprender a ser mansos e pacíficos, a perdoar 70 vezes 7, às vezes um pouquinho mais, né? Dependendo do tempo de casado, multiplica isso, né? Não é? Mas é isso, não tem jeito, né? Tem um autor que chama Martins Peralva, ele é espírita, e ele classifica o casamento em 5 categorias diferentes. E ele fala que todos nós, ao longo da nossa evolução como espíritos, em encarnações diferentes, passaremos por esses tipos de casamento. Então, vou contar para vocês. O primeiro é o casamento afins. São aqueles formados por parceiros simpáticos, afins, onde há uma verdadeira afeição de alma. Geralmente, eles sobrevivem à morte do corpo e mantêm-se em encarnações diversas.
é aquilo que a gente fala de alma gêmea mesmo, né? É aquele amor que transpassa aqui a terra e vai para o plano espiritual. Aí depois tem o transcendental. São casamentos afins entre almas enobrecidas que juntas vão se dedicar a obras de grande valor para a humanidade. Um grande exemplo disso é Allan Kardec e a sua esposa, né? Então eles vêm para cá e eles têm essa missão maravilhosa que foi a codificação. Esse aqui acho que todo mundo conhece. São os provacionais. São uniões entre almas mutuamente comprometidas que estão juntas para pacificarem as consciências ante erros graves perpetrados no passado e simultaneamente desenvolvem os valores da paciência, da tolerância e da resignação. É o tipo de casamento mais comum, é o nosso, né? É o da grande maioria, né? Aí tem aqueles sacrificiais, são aqueles que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Então vem um espírito mais evoluído, né? Se casa com um espírito menos evoluído para ajudá-lo no processo de evolução. E tem os acidentais, que também tem bastante por aí, né? Que são aqueles que não estavam planejados lá no planejamento reencarnatório e por acidente, por um descuido, por uma balada, por uma bebida extra, né? Acontece. E esses acidentais, né, é os que estão mais propensos ao divórcio. Não que os outros não estejam, né? Os provacionais, sacrificiais, sim. Mas os acidentais, por não estarem programados, muitas das vezes são os que mais tendem ao divórcio. Então, é muito importante, né, que antes de a gente casar, que a gente conheça bem aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, porque assim, é uma escolha muito, muito séria que a gente faz, né? Então, às vezes, envolvido por uma paixão, as pessoas se precipitam e se unem, mas o que a gente percebe é que se você tem a oportunidade de namorar um tempo, conviver com aquela pessoa, verificar como ela foi educada, quais são seus princípios, quais são seus valores, porque não adianta também, né, eu me casar ou eu querer casar com uma pessoa que tem objetivos de vida tão diferentes de mim, né? Eu não quero ter filho e o meu marido é louco para ter filho. Como que você vai né, tocar uma relação dessa? E tem muita gente que se engana também dizendo assim, mas quando eu casar, eu mudo ele, eu enrolo ele. Essa também é uma grande ilusão. A gente não consegue mudar ninguém. A gente pode falar, aconselhar, mas a mudança é de cada um. Então, a gente tem que tomar cuidado para não casar e depois dizer assim, eu casei enganado. Quando eu namorava, ele era assim, assim, assado. Ou, eu achei que depois do filho ele fosse parar de beber, que ele fosse me ajudar em casa. Gente, não adianta, né? São coisas, é claro, às vezes, né, como a gente viu aqui, tem os casamentos acidentais, aí não dá tempo para nada. Mas se a gente pode, a gente tem que fazer essa avaliação sim, né? Se o espírito que eu estou querendo me juntar, se ele está ali, tem as mesmas afinidades que eu. Vamos lá. Uma coisa que eu li também, que eu achei bem importante, assim, forte, muitas vezes as pessoas casam pensando no que o outro tem para proporcionar para ela. Eu vou casar com ele porque eu sei que ele vai fazer isso por mim. Esse também é um grande erro. A gente tem que pensar o que eu posso fazer pelo outro. Não adianta eu ficar contando com o que o outro vai fazer por mim. Então, primeiro, o que eu posso fazer pelo outro. E depois o que vier é consequência, né? Falando das paixões, né? Como todo mundo diz, né? Dizem que o amor é cego, mas na verdade o que é cego é a paixão mesmo, né? Porque naquele momento a gente só consegue ver as virtudes das pessoas e a gente não consegue ver os defeitos. E é nessa também, atrás da paixão que muitas traições também acontecem, que elas estão ali atrás. E as pessoas envolvidas se esquecem, muitas vezes, que o que sustenta mesmo uma união é o amor, né?
Não é... Essa paixão acaba. Vocês podem achar que não, mas acaba, né? Aqui acho que tem uma pessoa mais alta, todo mundo já passou por isso, né? Tem uma menininha ali, a paixão acaba, né? Mas depois fica o amor. Então vamos falar aí do divórcio, né? Então, como eu falei lá no começo para vocês, a doutrina entende, ela permite, né? Ela aceita o divórcio, mas ela entende que essa tem que ser a última opção do casal. Depois de ter tentado tudo, se não tem jeito, né? Se aquela relação ela está sendo mais nociva do que benéfica, ou ainda, se vocês percebem que essa relação está indo para um extremo, para uma violência verbal, começa, né, normalmente com uma violência verbal, depois para uma violência física, e algumas acabam em tragédia, né? Então o Espiritismo fala isso. Olha assim, se acha que se está vendo que o negócio vai descambar, por favor, né? Interrompa. É claro, eu tinha um planejamento reencarnatório com aquela pessoa. Eu tinha que passar algumas coisas com ela. E provavelmente não passei tudo ainda. Mas tudo bem, tem outras encarnações. Nas outras eu resolvo, não tem problema. O que a gente não pode é deixar chegar num extremo, né? A gente liga a televisão, a gente vê os casos aí de pessoas, um mata o outro, um bate o outro. É triste demais. Então que a gente tenha essa consciência. Não adianta a gente tentar levar um casamento até o fim a qualquer custo, porque esse qualquer custo pode ser muito pior. Kardec fala assim, né, que o divórcio é uma lei humana que separa o que já estava separado, né? Porque assim, ele só vem, na verdade, documentar aquilo. Mas aquela separação entre aquele casal, ela já tinha feito, né? Tem um livro, no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, ele fala que o divórcio não tem que ser facilitado, a gente não tem que usar essa opção aí como primeira nunca, mas ele reforça que ele tem que ser usado para se evitar aí até um suicídio, que às vezes acontece, né? Pessoas que se suicidam por esse motivo, pela relação não está boa. É muito complicado, né? Porque assim, essa relação a dois, ela tem que ser construída diariamente, com base no respeito, no amor e em tudo isso que a gente falou. A gente tem que tomar muito cuidado, e isso cabe para todos nós, para que a gente não tente impor ao nosso companheiro, à nossa companheira, o formato que a gente quer, né? Então, eu quero que você seja assim, e aí você começa a tolher, a podar o seu marido ou a sua esposa. E isso pode chegar num ponto onde você anula o seu companheiro. E aí, você, sendo essa pessoa tolhida, né, você pode olhar para esse seu companheiro e dizer assim, será que vale a pena? Eu não sou mais eu, né? Você já me descaracterizou tanto, você cobra um preço tão alto para eu estar ao seu lado, que eu não sou mais quem eu sou, né? Então, e isso pode vir a provocar um suicídio lento, né? Um suicídio inconsciente, onde a pessoa acaba entrando num processo de depressão, de doença mesmo, e aí também acaba em tragédia. Então, a gente precisa estar muito atento a esses movimentos. E eu não falo aqui para a gente se olhar como vítima, não. É para a gente se olhar como o algoz, né? A pessoa que está ali fazendo isso com o companheiro. Nós somos espíritos individuais, né? Cada um tem a sua individualidade. E a gente tem que saber respeitar isso no nosso esposo ou na nossa esposa. Então vamos lá. Tem algumas pessoas que falam assim, eu não vou separar não. Eu vou aguentar tudo, mas tudo, que eu vou me livrar dessa cruz nessa encarnação. Isso também não resolve. Também não adianta. Eu já contei essa história, mas vou contar de novo. Tem uma história, né, de uma senhora que era espírita, tarefeira,
conhecia toda a doutrina, praticante, e o marido dela era alcoólatra, era o cão, né? Então fazia ela sofrer, e ela como espírita falava, não, né, isso deve ser missão minha, eu vou conseguir, né? E tolera esse homem, e tolera, né? Até que um dia, por fim, ele desencarna, e ela falou, nossa, graças a Deus eu cumpri, né? Eu cuidei dele quando ele estava caído na sarjeta, pegava no hospital, olha, tudo que eu podia, eu fiz, né? Mas só que não, quando ela chega, né, ela desencarna depois de um tempo, ela chega lá em cima, e aí quando ela é recebida pelos amigos espirituais, ela fala, nossa, você viu, graças a Deus, eu consegui cuidar do meu esposo, né? Agora essa missão eu já me livrei, né? Falou, não, infelizmente não. A gente já está fazendo o seu próximo planejamento reencarnatório e você volta esposa dele de novo. E ela fala, não é possível, mas eu já aguentei essa pessoa 60 anos, né? Ele falou assim, não, é que nessa encarnação você vai para aprender a amá-lo, né? E não só suportá-lo. Nessa encarnação você suportou ele, agora você volta e vai aprender a amá-lo, né? Então não adianta a gente também ficar ali prorrogando uma coisa que se não tem amor, né? Se não tem mais o amor. O divórcio é uma decisão muito séria, né? Então a gente tem que tomar o cuidado de não palpitar também na vida dos outros. Porque resolver a vida do outro é fácil, né? A gente olha a situação e fala, separa, né? Tá vendo? É mais fácil, separa. Então, por favor, não façam isso, né? Essa é uma decisão que é só da pessoa que está passando pela situação. Porque as consequências vão ser dela também, né? Assim, quando a gente está falando num divórcio, tem muita coisa envolvida, né? É muita coisa. E a gente, às vezes, olhando de fora, a gente fala, não, é fácil, separa e está tudo certo. Então não caiam nessa tentação de palpitar na vida dos outros. É uma decisão única e de cada pessoa mesmo. É fácil manter um casamento? Os casados aí, me diga. Não é não, né? Não é não, né? É um exercício diário, né? É um exercício diário, mas é legal, né? Eu posso dizer, sou casada e casaria de novo com ele. Mas é um exercício diário. Tem dias que é mais fácil e tem dias que é bem difícil. E a gente tem que saber que ninguém é perfeito. Nós não somos, estamos num mundo de expiação e provas, e ninguém é perfeito. Tem um conto árabe que fala assim, né? Que um rapaz foi até um amigo dele e disse assim para ele, eu vou sair pelo mundo à procura da esposa perfeita. Ele falou, você está doido? Ele falou, não, eu vou achar a esposa perfeita. E aí ele parte pelo mundo afora. 30 anos depois ele volta, né? E vai encontrar esse amigo dele. Aí o amigo chega, olha para ele e fala, sabia que você não ia encontrar, né? Tá aí, ó, voltou sozinho. Ele falou, não, você está enganado, eu achei a esposa perfeita. O problema é que ela também estava procurando o homem perfeito, né? Então não tem jeito, ele não era o homem perfeito para ela. Então não adianta, né? O homem e a mulher perfeita não existem. Estamos aqui para nos aperfeiçoar, para crescer espiritualmente e moralmente mesmo. Acho que era isso. Tem mais um ponto. Eu assisti uma palestra aí do Rossandro Klinger, que é um psicólogo, né? Espírita, e era um encontro para casais, assim, não era um encontro, mas era uma palestra sobre o casamento, né? E aí ele fala assim que o casamento tem 3 pilares. O primeiro é a admiração. Então eu preciso admirar o meu cônjuge, minha esposa ou meu esposo. Eu tenho que olhar para ele e dizer assim, mesmo que ele não fosse meu marido, eu gostaria de ser amigo dessa pessoa, de tanto que eu admiro ela. Eu preciso respeitar. Então eu tenho que olhar para ela e dizer, mesmo que eu pudesse traí-la, eu não trairia, porque eu respeito ela. O desejo, eu tenho que desejar o meu marido ou minha esposa. E ele fala assim, que esses 3 pilares, eles oscilam ao longo da vida do casal.
Então, uma hora o desejo não está tão bom, mas aí eu tenho respeito e admiração que sustenta aquela união. Tem hora que a admiração não está tão boa, mas aí eu tenho o desejo e o respeito que sustenta a admiração. E isso, ao longo de uma vida de um casal, isso se equilibra, né? Eu achei muito bonito, para mim fez bastante sentido. E para encerrar, que a gente possa sempre olhar para o que a gente tem nas nossas relações e não para aquilo que a gente não tem, né? Vamos focar naquilo que a gente tem e aperfeiçoar, melhorar, porque a gente nunca vai ter tudo, não adianta. O casamento perfeito não existe, príncipe e princesas não existem. Então o que existem somos nós, espíritos em evolução, que erra toda hora. Né? É isso aí, são os nossos desafios mesmo. Certo? E para encerrar, se você está num relacionamento estável, não faça propaganda, né? Não fica contando aí sobre seu marido maravilhoso, sobre sua esposa maravilhosa, porque a concorrência está forte. Tá? É isso, pessoal. Obrigada. Essa foi boa, José. Boa noite a todos, boa noite a vocês aí de casa, boa noite. Hoje a nossa casa está com pessoas ilustres aqui, que havia tempo que nós não nos víamos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que vocês possam absorver, né, como a gente costuma dizer, as energias, apreciar o trabalho e se envolver. Se gostarem, voltem. Se não gostarem, também, que se quiser, pode voltar também, que as portas sempre estarão abertas para todos. Mas é um novo recomeço. Estamos vivendo momentos de apreensão, momentos difíceis, e nós precisamos, mais uma vez, da nossa fé. Buscar de toda forma as nossas necessidades e ter fé naquilo que nós buscamos, porque se nós não tivermos fé, a gente não vai conseguir lugar nenhum. O principal fator gerador da nossa permanência, da nossa insistência, do nosso querer viver neste planeta depende só de nós. E depende, como a gente sempre tem um apoio, uma casa de oração, uma casa espírita, uma igreja, não importa o que seja. E mais importante do que tudo, nós temos um companheiro e uma companheira, né, Vivi? Isso é bom demais, porque a gente divide, a gente aprende, é um desafio, e a gente não deve desistir logo do começo, como muitos casais fazem hoje, né, Vivi? Na primeira dificuldade, vou voltar para a casa da mamãe, vou para a casa do papai, e desiste de uma oportunidade que foi colocado por um processo evolutivo. Então, que esta palestra magnífica que foi colocada pela Vivi hoje, muito boa, com bastante amplitude, que nós possamos repensar naquele que está do nosso lado, na divisão, dividir, né, os nossos defeitos, porque não existe casal perfeito, nem homem nem mulher. Existem pessoas afins que buscam um bem comum, a nossa evolução. Então, felizes somos nós. Eu já estou casado há quanto tempo, senhora Felipe? 37? Acho que aqui 37, 40, está uma fase aqui, uma faixa boa aqui, 44, olha que beleza. Que aqueles que estão começando, não sei, aqui tem alguns, estão ali, que já estão no segundo ano, Vivi? 3 anos, ótimo. Que vocês possam, né, ter sempre o apoio da religião, da doutrina, esses ensinamentos, porque isso faz com que nós nos fortalecemos. A doutrina kardecista, para mim, por um exemplo, de que a gente tem momentos difíceis, com certeza. E a doutrina, ela segurou as barras, ela manteve ali
nos momentos difíceis. E hoje, né, a gente entende tudo isso para dar continuidade. Então, que possamos amar uns aos outros, nos amemos como se nunca nos tivéssemos amado. Tá certo? Muito bom. Bom, pessoal, vamos lá então para a nossa segunda tarefa, que é aquela onde nós nos unimos em pensamento, fazemos uma corrente gostosa, para que a gente possa levar todo esse sentimento de paz, estas palavras que foram proferidas, que esse momento possa ser estendido pelo planeta. Então, primeiro nós vamos vibrar por aqueles que nós temos, que não tiveram oportunidade de estar presente, por aqueles que estão aí de um lugar ou outro. Então, relaxamos bem o nosso corpo físico, colocando ali do lado um copinho de água, uma jarra de águas, se possível, uma luz um pouquinho mais amena. Vamos diminuir um pouquinho a luz aqui da nossa sala também. Fechando os olhos, fazendo um coloque amoroso com Jesus de agradecimento por mais esta oportunidade, por mais este momento que nos ligamos à espiritualidade, a Jesus, principalmente aos mentores desta casa, Dr. Max, irmão José, Dr. Bezerra de Menezes, que esta equipe maravilhosa que nos assiste, nos protege e nos dá toda a esperança e o apoio para que a gente possa continuar neste planeta de provas e expiação. E assim, Pai, nos ajoelhamos a Teus pés e pedimos que esta oração, que estas palavras, que este pensamento se una com todos que estão envolvidos nesse instante, e vamos vibrar por aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram nas salas de cirurgia, nas salas de recuperação, que possamos levar este pensamento, esta luz que seja verde nesse instante, para esses hospitais e para aqueles que lá também trabalham, os médicos, enfermeiros, que eles possam receber o nosso acalento, esta corrente maravilhosa que formamos, envolvendo estas criaturas que chegam aos nossos pensamentos. Vibraremos também por aqueles que se encontram nos asilos, aqueles senhores, aquelas senhoras que já vivenciaram aí um bom tempo e, por um motivo ou outro, estão ali dependendo, às vezes, de outras pessoas para que possam sobreviver neste planeta, mas que eles possam também ter o apoio da espiritualidade, para que tenham fortaleza, para que possam, nos seus momentos de oração, nos seus momentos de reflexão, pedir perdão por aquilo, por toda a vida que às vezes a gente leva e de uma certa forma nem sempre correta, mas que nesse instante a gente possa perdoar e ser perdoado. E que este momento, para esses senhorzinhos, que possam aproveitar esses instantes que ainda lhes restam aqui na Terra para o aprendizado, para que sobrevivam de forma a lapidar o seu espírito. Vibremos por aqueles que se encontram nas creches, aqueles pequeninos que talvez não tiveram a oportunidade de ter aí uma família, que estão ali à espera de um pai, de uma mãe, que eles possam ser acalentados por esta corrente maravilhosa que formamos e que eles tenham a esperança de um dia alcançar um lar, ter um pai, uma mãe, ou, se não for possível, que eles tenham a fortaleza, que eles tenham a força de progredir sozinhos, que eles alcancem os objetivos dos quais para eles foram direcionados. Vibremos também pelos que não têm uma casa, por aqueles que estão aí por embaixo de um viaduto, estão os andarilhos que não têm aonde morar, que a gente possa também fortalecê-los espiritualmente, para que eles repensem um pouco na vida, no momento, pedir às vezes auxílio de uma forma diferente,
Vibramos por aqueles que erraram, que se encontram nas prisões, nos cárceres, que eles possam receber a nossa prece, o nosso pensamento e se arrependerem ainda aqui na terra daquilo que fizeram e que possam se corrigir e retornar à vida social. Vibremos pelo nosso vizinho da direita, pelo nosso vizinho da esquerda, pelo nosso vizinho da frente, dos fundos. Vibremos pela nossa rua, pela paz, pela proteção. Vibremos pelo nosso bairro, vibremos pelo nosso estado, pelo nosso Brasil e pelo nosso planeta que nos acolheu. Vibremos por esses que agora estão se posicionando como nossos políticos que vão nos representar, que eles também possam receber a nossa oração para que façam o melhor de si, para que eles realmente busquem o melhor que nós estamos precisando. Enfim, vibremos pelo nosso planeta, pela paz, e que possamos, todos nós, com bastante fé, com bastante energia, alcançar os objetivos, vivendo os momentos difíceis, mas nos fortalecendo dia a dia. Que assim seja. E ainda, permanecendo nesse momento ainda relaxados, agora nós vamos pensar em nós mesmos. É o momento de nós fecharmos os nossos olhos de novo e vamos pedir por nós, exclusivamente por nós, porque também precisamos receber todo o carinho, toda a luz, precisamos receber da espiritualidade que nos ilumina nesse instante, e que todos vocês que estão aqui presentes e vocês em casa, através da nossa vibração maior, possam receber nesse instante o passe coletivo. Então, que nós possamos descruzar os braços, as pernas, estar receptivos a este momento de vibração, esse momento desse passe curativo, esse passe que nos traz a paz e nos fortalece. Então, com as mãos, eu coloco a mão sobre cada um de vocês no coronário. Vocês me acompanhem espiritualmente, não preciso fazer o gesto. Em pensamento, as mãos sobre o coronário, eu vou descendo sobre o frontal, o laríngeo, o gástrico, o cardíaco, o genésico, o esplênico, esses em volta do umbigo, a parte circulatória das pernas, dos braços, protegendo a coluna lombar e cervical. E que nós possamos, através deste momento, receber a paz, receber a cura que buscamos cada um de nós, que nesse momento a gente possa nos fortalecer, nos desvencilharmos dos nossos maus pensamentos e acreditar num amanhã melhor do que hoje, nos fortalecendo nas dificuldades. Que assim seja. Muito bom. Espero que todos vocês tenham recebido esta vibração maravilhosa. Só depende de nós, só depende de como eu recebo. Posso estar com a dificuldade que for, não tem problema, mas depende de como eu tenho fé em mim, em fé em Deus, em Jesus, em fé naqueles que estão do nosso lado nesse instante, nos abençoando. Tá certo? Estamos terminando mais uma noite e eu queria reforçar não é uma receita, quando nós iniciamos o processo de ficarmos em casa, todos nós, estamos ali apreensivos, e eu lembro como se fosse hoje que a equipe espiritual nos orientou para algo tão simples, foi uma coisinha tão simples, e eu gostaria de voltar, porque parece que aí a segunda onda do Covid está por chegar.
mas nós somos fortes, nós vamos sobreviver e nós não vamos adoecer. Tenho isso em pensamento, nós não vamos adoecer, mas precisamos também nos proteger. Então eu retorno com uma receita que o Dr. Max, é simples, né, vó? Lembra? A água com hortelã. Colocar o hortelã num litro de água e umas folhinhas de hortelã. Na época eu falei, o hortelã, por que o hortelã? Ele protege toda a parte da laringe e dos pulmões. E a gente pode tomar isso, é um diurético muito bom, contraindicação, não tem medicamento nenhum, e ajuda muito para combater essa questão desse vírus que está aí. E não esquecer de fazer o soro caseiro, que ele falou, que eu lembro muito bem. Uma vez, quando à noite, quando a gente for, pingar 2 gotinhas de soro caseiro nas narinas, 2 em cada, para fazer a higiene, principalmente onde o vírus pode se estabelecer, né? Não tem, olha gente, isso a gente falou há 4 meses atrás, e eu tô bem, até agora eu estou tomando direto. Alguém aqui teve algum início, alguma coisa do Covid? Não, né? Então, olha só, eu acho que vale a pena a gente ter um pouquinho de fé nisso. E é uma erva que é deliciosa, a gente mistura ela com tantas coisas, né? E pode nos ajudar independente disso. Então, 1 vez por dia, 2 vezes, vai fazer muito bem, tá bom? Então, muito obrigado pela paciência de todos vocês que estão aí em casa. Nós aqui também, agradecendo a todos vocês. A gente encerra esse trabalho com o pessoal lá a gente chama, né, do convívio com o pessoal que está lá do outro lado. E lembrando que na próxima quinta-feira a tia Vanice vai estar presente para fazer, né, vai falar um pouquinho mais sobre esse capítulo 21 e vai deixar aberto as perguntas que a gente não pode responder hoje, né? Porque senão não dá tempo. Então, na quinta-feira, a partir das 20 horas, eu e a Vanice estaremos lá para fazer esse trabalho tão legal que a gente tem feito com vocês, tá bom? Uma boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos e uma excelente semana, que assim seja.